Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como está sendo essa fase de cólicas da Giovana e o que eu tenho feito para amenizar ao máximo o desconforto dela. Mas antes eu gostaria de te pedir para fazer 4 coisinhas para me ajudar, por favor. Primeira, se inscreve no canal, clica no botão inscrever-se aqui abaixo, você não vai pagar nada, não custa nada e vai estar me ajudando muito, tá? Segunda, ativa o sininho de notificações, coloca a opção todas para que você possa receber sempre que eu postar um vídeo novo, notificação para você poder vir assistir, tá? Terceira, não esquece de deixar o like para eu saber que você gostou desse conteúdo. E quarta coisa, comenta aqui embaixo, deixa um comentário que eu vou gostar de ler, porque só assim, seguindo esses 4 passos, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que não conhecem o meu canal e assim vocês vão me ajudar muito, tá bom, gente? Então, vamos pro vídeo. Gente, a Giovana, desde que ela nasceu, ela tem muita cólica, tá? Assim que ela nasceu, eu não tive colostro. Logo que ela nasceu, ela precisou tomar um pouco de fórmula. Tive todos os problemas, né, de amamentação que eu falei com vocês no meu relato do parto, tá? Se você não assistiu, vou deixar aqui em cima nos cards e também aqui embaixo no box de informação para vocês. E aí, por conta da fórmula, né, gente, normalmente a fórmula causa cólica. Eu achei que ela estava tendo cólica desde o início por conta da fórmula. Porém, gente, depois ela rapidamente saiu da fórmula, ficou só no peito, graças a Deus, tá até hoje mamando apenas no peito e ainda assim as cólicas continuaram. Logo no início eu fiz uma dieta porque eu procurei saber quais os alimentos que poderiam causar cólicas e eu tirei esses alimentos da minha alimentação e não fez diferença nenhuma, ela continuou com a mesma cólica. Quando eu voltei a me alimentar com esses alimentos, continuou do mesmo jeito, não fez diferença. Existem 2 linhas aí de pensamento que eu acho que não está muito definido, é um pouco controverso nessa questão da alimentação da mãe em relação à cólica. Há quem diga que alguns alimentos podem causar cólica na mãe e outros médicos dizem que não, que a cólica é normal em todos os bebês, geralmente nos 3 primeiros meses. Não que não possa ter um pouco de cólica depois, mas geralmente os 3 primeiros meses são os piores, porque o intestino do bebê ainda não está totalmente desenvolvido, né? Não está acostumado com o alimento, né? Com o leite. E com 1 mês e meio, a cólica piora muito e depois volta a melhorar um pouco até quase que desaparecer com 3 meses, né? Depois de 3 meses pode ter uma vez ou outra. E que isso vai acontecer independente da alimentação da mãe, exceto quando a gente fala em leite e derivados. Então, se o seu bebê tiver uma intolerância à lactose e você ingerir leite e derivados, aí sim ele pode ter mais cólica por conta disso. Então, eu também fiz esse teste de retirar leite e derivados para ver se as cólicas iriam diminuir. Não diminuíram e depois eu retornei com leite e derivados e elas não aumentaram novamente, se manteve do mesmo jeito. Lá no início, quando a médica deu a alta para a Giovana, ela deixou uma listinha com alguns medicamentos que poderia utilizar se necessário. E um deles, gente, era esse medicamento aqui, ó, o Flagaz, ó. O Flagaz é a simeticona, tá? Que é antigases. Ela disse que poderia utilizar por até de 6 em 6 horas. O Flagaz, gente, a dose é 1 gotinha por quilo de peso do bebê. E poderia usar até de 6 em 6 horas. Eu estava usando só quando eu via que ela estava com muito incômodo. Só que eu comecei a perceber que ela estava com um incômodo direto, que ela sentia cólica direto. E minha mãe falou, Priscila, que tal se você fizer o teste de usar o Flagaz de 6 em 6 horas direto durante pelo menos uns 3 dias para ver como ela vai ficar. E assim eu fiz. Gente, foi ótimo porque segurou bastante a cólica dela, porém, o que acontecia? Eu usava de 6 em 6 horas, que era o máximo que poderia utilizar. Quando eu dava, ela
parava as cólicas, ela ficava aí mais ou menos 4 horas sem cólica nenhuma e depois as cólicas voltavam. Então ela ainda passava 2 horas sentindo cólica ainda. Nessa fase, ela estava fazendo cocô muito líquido também. Então, quando eu vi que ela estava de qualquer forma passando 2 horas com cólica, em cada uma das vezes que eu dava o Flagás, eu entrei em contato com a médica e perguntei se eu poderia usar um outro medicamento, que é esse medicamento aqui, ó, o Colides. Esse Colides antigamente se chamava Coliquides, tá? É a mesma coisa, é o mesmo medicamento. Esse remédio algumas pessoas me recomendaram porque ele é um probiótico que vai regular a flora intestinal do bebê e com isso, por consequência, acaba ajudando a melhorar as cólicas desse bebê. Eu perguntei para a médica dela, para a médica que deu a alta do hospital e que foi quem acompanhou o parto, e ela falou que poderia dar sim o Colides. Esse Colides, gente, você tem que dar 5 gotinhas por dia, independente do peso da criança. E ele, gente, não é um medicamento para cólica, como eu falei, ele vai regular a flora intestinal do bebê. Então não é para você dar na hora da cólica, é um medicamento que você vai estipular um horário por dia e todo dia naquele horário você vai dar. É um tratamento, digamos assim, né? Esse Colides aqui, gente, existe 2 tamanhos. Tá vendo que esse aqui tem 10 ml, mas tem também o Colides de 5 ml. A primeira vez que eu comprei, eu não encontrei o de 10, eu comprei o de 5, mas ele é um medicamento bem caro, apenas 5 ml, custou R$ 97,00 e ele não durou nem um mês, tá? Mas assim, eu senti já uma melhora muito grande quando eu uni o Colides uma vez ao dia com o Flagás de 6 em 6 horas, porque eu continuei dando Flagás de 6 em 6 horas direto, gente. Eu percebi muita melhora e o cocô dela passou a ficar pastoso ao invés de líquido como estava antes, e diminuiu bastante as cólicas. Quando o Colides acabou, eu resolvi manipular o Colides, porque algumas pessoas me recomendaram, eu vi nutricionista na internet recomendando manipular, dizendo que era a mesma coisa, etc. Mas, gente, foi a pior coisa que eu fiz. Mas eu acho que foi até uma burrice minha, né? Porque, pensa só, o Colides de 5 ml custa R$ 97,00. Esse aqui que eu comprei depois do manipulado, que tem 10 ml, ele custa quase R$ 150,00. O Colides manipulado com 15 ml, mais ainda que esse, custou R$ 30,00 apenas. Então, assim, gente, é muito barato. Então, né, realmente não funcionou. Ela voltou a fazer o cocô muito líquido, como se aquilo fosse água, não estivesse funcionando de nada. Voltou a fazer o cocô muito líquido, voltou a sentir cólicas, as cólicas pioraram. E aí já estava no dia da consulta com a pediatra dela, que não é a mesma que deu a alta, é outra pediatra. E ela falou comigo, olha, Priscila, não dá certo esse manipulado realmente. Volta pro Colides original. Então eu voltei pro original e comprei esse daqui com 10 ml, ó. Acaba que sai muito mais barato, né? Porque o de 5, sendo 97, era para esse daqui custar praticamente R$200 e na verdade custou quase R$150. Assim que eu retornei para esse Colides, as fezes dela novamente voltaram a ficar pastosas e melhorou um pouco mais a cólica. Porém, gente, quando ela chegou com 1 mês e meio, agora a Giovana está com quase 2 meses, quando ela chegou em 1 mês e meio, gente, as cólicas pioraram muito, foi desesperador, piorou muito as cólicas. E aí, a pediatra na consulta já tinha falado, já tinha prescrito e falou, olha, se as cólicas piorarem agora que ela tá prestes a completar 1 mês e meio, que a tendência é piorar, você compra esse aqui, ó, que é o Colic Calm, ó. Esse Colic Calm, gente, aqui tá dizendo que ele auxilia no alívio do desconforto causado por cólicas, gases e diarreia, tá? Então,
Tá dizendo aqui que ele é um medicamento homeopático, são várias coisinhas aqui associadas, tá? O modo de usar para crianças com menos de 9 quilos, a dose é 1,25 ml. E para crianças com mais de 9 quilos, a dose é de 2,5 ml, o dobro, tá? E aqui tá dizendo, né, que tem que agitar muito antes de usar e que é para usar de acordo com o sintoma. Esse aqui, gente, é para aliviar o desconforto, então você vai usar no horário que a criança sentiu a cólica, tá, gente? Então, você vai dar, ele vem com uma seringa de 3 ml e aqui na bula diz para você ir pingando na boquinha do bebê aos poucos. Mas eu não acho prático, eu acho pior utilizar dessa forma. Então, o que que eu faço? Eu pego a seringa, coloco um pouquinho numa colherzinha pequenininha e dou a Giovana na colher. Depois eu coloco mais um pouquinho e vou dando direto na colher, da mesma forma que eu faço com os outros que são em gotas. Eu pingo na colher e dou a ela na colherzinha. Esse remédio aqui, gente, você vai... Aqui tá dizendo que você vai dar na hora da cólica e se precisar, você pode repetir 1 hora depois. Se não for suficiente, se a criança continuar com cólica, você pode repetir 60 minutos depois. E aqui tá dizendo também que você pode fazer até 3 doses seguidas dessa forma e que no período de 24 horas você não deve ultrapassar 4 doses dessa medicação, tá, gente? Esse remédio aqui, ele é um remédio preto, tá? Ele mancha, inclusive algumas roupinhas de Giovana acabaram manchando com esse remédio, então tem que ter muito cuidado, tá? E assim, gente, esse remédio foi muito bom mesmo. Assim que ela toma o Colic Calm, ela logo depois já começa a melhorar as dores dela. Porém, gente, teve um dia que a dor foi tão intensa, mas tão intensa, que ela mesmo tomando o Flagaz de 6 a 6 horas, o Colide 1 vez ao dia, na hora da cólica ela tomou o Colic Calm e ainda assim a dor não passou. Ao invés de eu repetir o Colic Calm, eu dei esse remédio aqui, que também a médica já tinha prescrito de SOS, que é o Tylenol, é o paracetamol em gotas. Esse aqui é 1 gota por quilo também. Esse remedinho é para dor e febre. E aí, somente depois que eu dei o Tylenol, que segurou mais a dor dela, depois de tomar todos esses outros remédios, é que a cólica dela passou e ela dormiu. Mas isso, gente, foi um dia só, que foi o pior dia nesse período de 1 mês e meio. No restante, tá segurando tranquilamente. Eu esqueci de mencionar, gente, que quando ela estava somente no Flagaz e no Colides, eu tentei reduzir o Flagaz dela de 6 em 6 horas para 8 em 8 horas. Só que não deu certo. Quando eu tentei reduzir para 8 em 8 horas, as cólicas pioraram, então eu voltei a dar de 6 em 6 e eu mantive até ontem. Ontem foi dia 22 de maio, a Giovana vai completar 2 meses no dia 25, tá? Então até ontem eu ainda estava dando Flagaz de 6 em 6 horas e ontem eu passei a dar de 8 em 8 porque eu vi que depois que entrou o Colic Calm, a cólica melhorou demais. Passei para de 8 em 8 e ela continua muito bem com as cólicas controladas, tá? Então, agora eu vou manter pelo menos aí mais uns 2 diazinhos ou 3. Tento reduzir o Flagaz para 12 em 12 horas, depois a cada 24 horas, até eu parar de vez com o Flagaz, tá? O Colic Calm, gente, ele vem 59 ml e tá dizendo aqui que isso dá de 24 a 47 doses. Então, assim, eu nunca precisei repetir, ele tá bem no início, tá, gente? Ele é tão bom que com pouco tempo, acho que tem uns 4 dias que ela tá tomando esse remédio. Não, acho que tem uns 5, 6 dias que ela tá tomando esse remédio, as cólicas já melhoraram muito. Mas também passou um pouco de 1 mês e meio já, né? Já tá com praticamente 2 meses. Então, assim, eu só tô usando 1 vez ao dia
Então esse remédio vai durar aí até 47 dias. Então eu não vou comprar outro frasco, provavelmente vai ser só esse, porque ela falou que quando Giovana fizer 3 meses, que é quando normalmente as cólicas cessam, eu vou parar a medicação. E o Colides, que é um tratamento, que é um probiótico, quando ela fizer completar 3 meses, eu vou parar também para ver o que acontece. Uma outra coisa, talvez relacionada um pouco a isso, que está acontecendo com a Giovana, é a questão das fezes, que ela não está fazendo. Isso, gente, não é prisão de ventre. Tem muita gente que pensa que isso é prisão de ventre, mas não é. Prisão de ventre, as fezes ficam duras, ressecadas e por isso não consegue sair. Não é o caso do bebê que só mama no peito. Bebezinho recém-nascido, pequenininho assim, não tem prisão de ventre assim, né? Então isso tem um outro nome que eu esqueci, se eu achar eu vou colocar aqui na tela para vocês, que significa o quê? Como eu falei, né, o intestino da criança ainda não está totalmente preparado. O bebê, ele consegue fazer a força abdominal para fazer o cocô, mas ele não consegue liberar o esfíncter anal para que esse cocô saia. Então ele faz força abdominal, mas o esfíncter não se abre porque ele ainda não consegue ter um controle do esfíncter, como o adulto tem. Então acaba que o bebê não consegue fazer cocô. Não são todos que isso vai acontecer, mas com a Giovana isso está acontecendo. Ela ficou um tempo sem fazer cocô e a médica dela, né, a pediatra, disse que até 5 dias era tranquilo o bebê ficar sem fazer cocô. Que se chegasse em 5 dias sem fazer cocô, era para eu colocar o supositório para ela poder fazer. O supositório era só para eu estimular, mas não era para deixar lá. Se não fizesse, 12 horas depois eu poderia colocar novamente e aí eu colocaria e deixaria lá. Nunca precisou repetir em 12 horas, tá? Eu comecei uma vez só tendo que fazer, né, assim, a cada 5 dias. Depois ela passou a defecar normalmente antes de completar, geralmente com 2, 3, no máximo 4 dias ela estava fazendo cocô. E agora ela parou de fazer, ela só tem feito cocô a cada 5 dias com o supositório. Inclusive amanhã, se ela não fizer cocô até amanhã de manhã completa 5 dias sem fazer, eu vou colocar o supositório novamente. O supositório é esse aqui, ó, que é o supositório de glicerina da Granado. Ele é próprio para bebês de até 2 anos de idade, tá, gente? Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, isso que eu estou falando sobre medicamento, dose, etc, é o que tá na bula, tá? Então assim, eu não estou indicando da minha cabeça, nada disso. Isso tudo aqui, além de estar na bula, para quem quiser ler, inclusive na internet, lá você encontra a bula com dose, com modo de usar e tudo. Mas principalmente porque foi medicamento prescrito por pediatra. Não sou eu que estou indicando, não sou eu que estou prescrevendo. Então, assim, são medicamentos que não vão fazer mal para o bebê, a não ser que ele seja alérgico a algum desses componentes, tá? Então, assim, eu tô passando para vocês quais são os medicamentos que ajudaram a Giovana, para que você aí que está com um bebezinho pequeno passando por essa fase, procure o pediatra e pergunte se você pode dar. Não compra e sai dando sem falar com o pediatra, tá? O Colides foi um medicamento que foi muito indicado para mim, mas eu não dei antes de falar com a pediatra dela. É importante deixar isso claro, tá, gente? Outra coisa que está me ajudando muito é em relação a massagem e exercício com as perninhas. Eu faço bastante exercício de bicicletinha, aqueles exercícios que você encolhe a perninha do bebê e estica. Isso ajuda a soltar os gases e aliviar a cólica. E eu também estou fazendo massagem com olhinho de massagem na barriguinha dela. A massagem, gente, sempre tem que ser feita, ó, em sentido horário, tá? Nunca ao contrário, porque é no sentido horário que é o sentido do intestino do bebê. O olhinho, gente, que eu tô usando para massagem é esse aqui, ó. Eu já mostrei em outro vídeo para vocês, é o óleo da Johnson's.
óleo de massagem para recém-nascido. Ele dura bastante, desde que Giovana nasceu eu uso ele, olha o tanto que ela usou apenas, tá? Porque ele dura muito. Outra coisa também que é importante falar é que as cólicas da Giovana, elas vêm sempre à noite. Então agora o que eu tô fazendo? Eu dou banho nela em torno de 6 horas da tarde, com sabonetinho de camomila para acalmar. Uma vez eu até coloquei inclusive o chá de camomila dentro da água do banho dela, assim ela deu uma relaxada. Essa água morninha ajudou a aliviar a cólica. Giovana ama tomar banho. E aí, gente, logo depois que eu tiro ela do banho, mesmo sem eu ver que ela está realmente com cólica, eu já dou o Colic Calm a ela, porque aí eu tô dando antes de vestir a roupinha para não manchar, e em seguida ela já dorme. E aí ela dorme uma noite inteira tranquila, acordando apenas para mamar. Isso tá sendo maravilhoso pra gente, tá? Mesmo nos dias que eu não vejo ela reclamando de dor, eu continuo dando Colic Calm todo dia, tá? Uma vez ao dia eu tô dando à noite, que é o horário que ela costuma sentir dor, tá, gente? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo ajude você, mamãe, que tá sofrendo com as cólicas do seu bebê, e ajude o seu bebê também a diminuir o desconforto. Pergunta ao pediatra se pode utilizar tudo isso que eu recomendei pra vocês aqui, tá? Não esquece, gente, se você não me segue ainda nas redes sociais, me siga. O link das minhas redes sociais está aqui embaixo no box de informações. Lá eu posto algumas dicas nos stories, posto fotinho de Giovana também. Então me siga por lá pra gente ficar ainda mais próximo, tá bom, gente? Então é isso, um beijo, fica com Deus, tchau!